Vocês precisam ver o meu sentimento transformado, a minha alegria, as minhas emoções transformadas, porque eu acreditava que aqueles que negassem no entendimento o evangelho, o feito consumado na cruz, gratuito, eu acreditava que esses daí estavam em condenação e morte, eles seriam rejeitados para sempre, iriam queimar no lago de fogo, porque... Rapaz, é gostoso saber que, né, os meus antepassados, né, meus avós, todos, rapaz, isso é maravilhoso. O evangelho sem condenação e morte, né, salvação para todos, né, independente, toda a raça humana salva. Esse evangelho eu nunca ouvi, nunca. O Marquinhos que trouxe esse evangelho aí para mim, entendeu? Ele trouxe e me constrangeu, eu fiquei constrangido. É porque eu falei, como que pode? Resistir, porque a gente, né, tá sem entendimento, né? Resistir, peguei naquele crer e não crer, mas busquei, né? Ouvi vocês e fui buscar naquilo que estava me arrebentando eu. Aí eu fui lá, busquei e entendi. Um evangelho estranho. Olha, o evangelho da verdade se transformou em um evangelho estranho. Porque é estranho, quando você fala que tá todo mundo salvo, é estranho, o pessoal estranha, constrange as pessoas e eles ficam pensando naquilo. Mas eu busquei, né, saber aquilo que me constrangia, aquilo que fazia eu rejeitar esse evangelho. Eu fui destruindo, mas eu sou um cara detalhista, eu tive que buscar nas escrituras. Eu ouvia vocês falando, mas eu buscava nas escrituras. E aquilo que me constrangia, que não vinha de vocês, tinha coisas que não vinha de vocês. Eu tentava conversar com vocês, mas não vinha. Aí eu tive que buscar, entendeu? Foi por isso que eu fui no estudo aprofundado para saber se o Apocalipse é passado ou ele é futuro. Se a volta de Jesus Cristo é passado ou é futuro. Eu entendi que é passado, não tem nada pro futuro. Aí sim eu entendi. Foi o evangelho que me constrangeu. Quando o Marquinhos falou para mim que tá todos, eu falei toda a humanidade passada e a humanidade antes e depois da cruz, eu falei, pô, como assim? Aquilo me constrangeu. Aí o que é que me levou a estudar? Entendeu? Para saber se o Apocalipse ele é passado ou se ele é no futuro. Entendeu? Se o juízo final é passado ou se é futuro. Para mim eu acreditava que juízo final, segunda volta de Cristo, eu acreditava que tudo isso era no futuro e eu precisava estudar. Porque enquanto eu acreditava que essas coisas eram no futuro, eu via condenação e morte. Então eu precisava estudar para mim entender o evangelho, porque foi o evangelho que me constrangeu. Não foi o estudo que eu fiz. Eu não estava nem aí para estudar se o Apocalipse, entendeu? Ele era no futuro ou se ele era no passado, eu não estava nem aí. Entendeu? O evangelho me constrangeu e me levou a querer entender isso aí. Ah, mas todo mundo precisa. Não, eu, em particular, eu precisei saber porque eu acreditava em um apocalipse futuro. Eu precisei entender que o apocalipse é passado e que não é para nós, aconteceu lá atrás. E que a segunda volta de Cristo é passado lá atrás. Entendeu? Eu precisei estudar para me entender isso. Não estou falando que é para todo mundo estudar, não. Não, o evangelho é simples. E foi a simplicidade do evangelho que me levou a estudar para me poder entender o evangelho, para que hoje eu possa confirmar toda a humanidade está salva no amor incondicional de Deus e que nós estamos em Cristo, na nova aliança, e que não há condenação e morte. Acabou. O evangelho me levou a estudar para que eu chegasse numa conclusão: está todo mundo salvo. Eu não entendo esses caras. Esses caras falam de hipergraça, mas só pode ser hipergraça. Porque não pode ter fermento. Se tem fermento, é hiper. Ué, coisa simples. Tem que ser hipergraça, é 100% graça. Ué, mas eles colocam a participação do homem. Tem uma teologia rolando por aí. A única teologia rolando por aí é o universalismo, tanto para condenação. Se tem fermento, é universalismo para condenação. Se não tem fermento, é universalismo para salvação. E a hipergraça. E a única maneira de você descansar é na hipergraça, ora bolas. Não tem outra maneira. De descanso não tem. Então tem que ser realmente hipergraça. E esse pastor aí, teólogo, que não sabe nada do evangelho,
não sabe absolutamente nada do Evangelho. Estevão Hernandes, né? Não é isso? O evangelho é lindo. Quando o Marquinhos falou da salvação para todos, para mim, eu falei, pô, eu fiquei maravilhado dentro de mim, mas ai, como que eu vou acreditar nisso? Filho, todo mundo tá salvo. A primeira impressão quando você fala, tá todo mundo salvo, o cara já faz assim, é foda.